Olá, boa noite. Boa noite a todos. Começando mais um programa aqui na Rádio Filho USA. E hoje nós temos a presença da trainer comportamental. Nós vamos falar sobre ansiedade, as causas, os sintomas. Será que você aí tem ansiedade? É isso, então ela vai responder aqui todos as nossas. Vou colocar no play aqui para você que quer escutar lá na website, transmitindo ali na website, no www. Oi, querida! Oi, pastora, tudo bem? Ah, deu tudo certo agora. Estamos Glória a Deus. transmitindo. Tá bom, querida. Prazer falar com você Prazer, muito prazer. Muito novamente. obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, compartilhando Ah, esse momento. então, pessoal, não é mais teste. Vocês podem compartilhar aí a live, compartilhe o máximo, porque hoje a gente vai falar sobre ansiedade com a trainer comportamental Andressa Tateca, é isso, né? Andressa Tateca? Taqueta, Taqueta. Taqueta! É Isso. japonês esse É sobrenome? japonês, é japonês. Que legal, eu imaginei mesmo. Mas que bom, hoje a gente tem aí a Lorena, daqui a pouquinho o pessoal entra, como a gente fez 3 lives, eles ficam um pouquinho confusos, né? Mas está transmitindo ali, você que quer assistir a live, aliás, assistir o programa, ouvir o programa, nós temos nossos ouvintes lá do www.radiofilhousa.com. Boa noite, meninas. Nós temos aí a Liz lá do Rio de Janeiro também, a Lorena de Goiás, o Legal. Felipe, tá entrando uma turma aí. Então, a gente tem, né, um outro programa daqui a pouquinho. Nós vamos aqui sugar o máximo de informações da Andressa. Andressa, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer primeiro, para depois a gente entrar no assunto sobre ansiedade? Quem é Boa noite, Andressa? pessoal. Boa noite, gente. Eu sou treinadora comportamental, especialista em desenvolvimento humano. Então, eu tenho várias formações na área de desenvolvimento humano. Sou Master Coach, sou hipnoterapeuta, consteladora familiar. Então, Master em Programação Neurolinguística. Então, eu venho estudando todas essas áreas do desenvolvimento humano, porque a nossa mente ela é muito complexa. Então, quanto mais a gente entende como funciona a nossa mente, mais preparado a gente está para lidar com as nossas emoções, para lidar com o estresse do dia a dia, para vencer essa ansiedade, para alcançar o que a gente quer, o que a gente realmente merece, né, pastora? É isso aí. Quantos anos a Andressa tem? Parece tão Eu tenho jovem, já 30 anos, muito nova, muito jovem. Que bom, querida. Você é do Rio de Janeiro. sou jovem, sou jovem, mas estou nessa jornada de desenvolvimento humano já tem 10 anos. Que legal, que legal. Isso significa que você é apaixonada, né? Pela Eu sua profissão. amo, eu amo, amo, amo o que eu faço. Eu morei durante um tempo aí nos Estados Unidos, né? Morei em Nova York e foi uma época da minha vida que eu sofri muito com crise de ansiedade, inseguranças, medos. Então, todos aqueles sentimentos que eu não sabia lidar, logo quando eu voltei no Brasil, eu já fiz uma formação na área de programação neurolinguística porque eu queria me entender, me conhecer, né? Então, assim, conhece-te a ti mesmo, né? Então, eu mergulhei dentro de mim para conseguir me entender e melhorar a minha comunicação, melhorar, reprogramar minhas crenças. Então, tudo isso vem de uma de um grande mergulho no autoconhecimento. Que bom. Nada melhor do que se conhecer a si próprio para depois a gente ir com a bagagem e ajudar outras pessoas a se levantarem e a se conhecerem também. Exatamente. E aí, assim, desde quando eu percebi o quanto eu sofri quando eu morei em Nova York, uma série de inseguranças, de medos,
Deus foi tocando no meu coração que eu precisava levar esses conhecimentos para os brasileiros que moram longe, que estão longe da família, da cultura, dos amigos, em outro país, com outros costumes, e de repente a gente tem que se adequar, tem que se adaptar a outra realidade, e às vezes vem esses medos, essas inseguranças, e aí, como lidar com tudo isso, né? Então, Uhum. foi esse propósito que me moveu a estar indo para aí, para ministrar esses treinamentos aí em Nova York, em Newark, aí na região. Ah, você já quer deixar o convite aqui para o pessoal que está aqui em Newark, Nova York, essa semana tem um treinamento. É isso aí, gente. Então, no sábado agora, a gente vai ter uma palestra gratuita na Igreja Family Church em Astoria. No dia 17, a gente tem uma palestra gratuita em Newark, na Mantena Global Care. E no dia 21 de setembro, a gente tem um treinamento vivencial, experiencial, para realmente trabalhar de forma profunda as nossas crenças, os nossos padrões inconscientes. E no dia 21 de setembro é na Family Church, em Astoria, e no dia 22 de setembro em Newark também. Ah, que bom. Então, deixa aí o convite. Todos estão convidados. Você que é também de Filadélfia, região, tá aí o convite gratuito. Então, não perca a oportunidade. Andressa, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade? Enquanto o pessoal vai compartilhando, convidando aí os amigos. Eu quero te fazer uma pergunta, porque tem muitos ouvintes aí nos escutando e eles querem saber também o que é ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção, uma angústia, né, que é gerada dentro da gente e é uma emoção natural. Acontece, o nosso cérebro, ele tem três camadas, né? E uma parte do nosso cérebro, ela é instintiva, ela serve para nos proteger. Então, o nosso cérebro, ele cria esse estado de alerta. E aí ele começa a projetar no futuro coisas que podem acontecer. Então, esse estado de alerta é como uma proteção para a nossa sobrevivência. Então, é natural que nós, seres humanos, a gente sempre trace para o futuro: será que aquilo que eu quero vai acontecer? Será que isso vai dar certo? Então a gente começa a criar pensamentos na nossa mente no futuro. Para quê? Para a gente se cercar de segurança. Só que o que acontece é que a gente não tem o controle de todas as coisas. E aí o nosso cérebro ele começa numa cadeia de pensamentos. E aí são vários pensamentos, a nossa mente vai se enchendo de pensamentos e aí acontece dentro do nosso cérebro, acontece uma química. Uhum. A Andressa saiu. Deve ter acontecido algum probleminha. Vamos aguardar, ver se ela consegue entrar novamente. Falou, é excesso de futuro. Ansiedade é você se preocupar demais e ter aquela excesso de futuro, se preocupar muito com o que vai vir. Então, nem você está planejando, mas você já está preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Vamos ver aqui se ela vai entrar novamente. Vocês estão escutando? Tá tudo certo? Tá todo mundo aí ouvindo? Então vamos lá. Vou fazer mais uma vez aqui. Aí, já incluí. A gente não perder a oportunidade de conversar com ela. Mais uma vez. Para ela concluir o que é ansiedade. O papo tá muito legal. Daqui a pouquinho ela entra aí. Vamos lá. Então tá, pode Caiu. concluir. É. Então a gente fica pensando excessivamente no nosso futuro. Só que até certo ponto pode ser natural eu me preocupar com o futuro. Para quê? Para me proteger, para eu me precaver, para eu me planejar, para eu me preparar, por exemplo, para uma reunião, para uma entrevista de emprego. Por quê? Porque eu estou enfrentando alguma coisa desconhecida. E quando eu enfrento uma coisa desconhecida,
o meu cérebro não conhece. Então, ele, de alguma maneira, ele vai tentar me proteger. Como? Criando vários pensamentos para que eu entenda como eu posso ficar segura nessa situação. O que pode acontecer de ruim? E aí eu vou criando várias alternativas no meu cérebro, vários pensamentos. Só que isso em excesso, ele vai causar mal para a gente. Porque o nosso cérebro ele aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí forma uma química cerebral negativa e esses pensamentos começam a aumentarem, e aí a gente fica angustiado, a gente fica pensando demais no que vai acontecer, no que a gente não tem controle, e aí a gente não consegue agir no nosso presente. E o maior presente que Deus nos deu é o hoje. Então, a gente para de viver no presente e começa a viver no futuro, começa a projetar coisas que já aconteceram lá no passado, no meu futuro. E aí eu começo a entrar num ciclo enorme. E hoje em dia, É uma mescla de sentimentos, uma mistura de de sentimentos. sentimentos, de sensação, e quanto mais exacerbados para o Uhum. nosso físico. Então, isso reflete no nosso físico, cansaço, fadiga cerebral, eu não consigo pensar direito, eu não consigo raciocinar, eu não consigo relaxar, eu não consigo dormir direito, tenho ataque cardíaco. Então, são vários sintomas que começam a refletir, essas emoções, elas começam a refletir também no nosso corpo, na nossa saúde. Então, por isso que é muito importante quando eu começo a perceber que essa ansiedade ela está em excesso, que eu não estou conseguindo agir no meu hoje, eu não estou conseguindo fazer o que tem que ser feito, eu não consigo dormir, eu fico toda hora pensando no pior que pode acontecer, eu preciso parar e relaxar e ver o que está acontecendo. Porque esses sintomas, esses alertas do nosso corpo em relação ao nosso batimento cardíaco, ao nosso sono, tudo isso é nosso corpo avisando que não está tudo bem, não é normal. Então, tudo isso chega um momento que a gente tem que começar a prestar atenção. E deixa eu te fazer uma pergunta. E quando que a ansiedade se torna preocupante na nossa vida? Exatamente quando a gente começa a ter esses sintomas, porque é como eu te falei, eu estou ansioso porque eu vou para uma entrevista de emprego. É natural, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar. Mas quando eu quero ter o controle de todas as situações e começo a ter pensamentos acelerados que me travam, o momento que eu travo já é preocupante. Mas não é só eu travar e deixar de fazer as coisas. Isso reflete no meu sono, na minha insônia, na minha falta de foco. O sono ele começa a ser leve, supérfluo. Eu não consigo me concentrar nas coisas. O taquicardia é uma reação do nosso corpo dizendo que já não está tudo bem. Tem pessoas que têm ânsia de vômito. Então, são vários sinais que o nosso corpo começa a nos dar. E aí eu preciso tomar uma atenção maior, eu preciso parar e respirar e falar, não, isso não é normal. Isso não é normal. O que eu vou fazer em relação a isso? Porque a pior coisa é que a gente vai levando tudo como se fosse tudo normal. E aí as pessoas estão acostumadas a tomarem remédio. Vou tomar um Rivotril aqui, vou tomar um remedinho para dormir, uma Chá coisa que para a acalmar. ansiedade. E aí o que eu estou escondendo? Os sintomas. Nosso próprio aumento de gordura é o nosso corpo que não está metabolizando. Por quê? Porque como eu estou naquela ansiedade, o meu cortisol aumenta. E aí eu não consigo metabolizar. E aí eu começo a engordar também. Então, são vários sinaizinhos que aí as pessoas começam a tomar remédio. Não, tomar um remédio para dormir, vou tomar um remédio para emagrecer, vou tomar um remédio para. E aí
vai diminuindo todos os sintomas, e aí chega uma hora que a ansiedade está tão grande que vira uma doença. E aí a gente tem várias doenças causadas pela ansiedade. E no pior estágio tem a depressão. Então, por Uhum. isso que começou com uma depressão, uma ansiedade que já Ansiedade começa a ser que pode, exagerada, eu preciso começar a tomar cuidado. aham, que já pode futuramente causar a depressão, né? E Exatamente. o que pode causar a ansiedade são essas preocupações. Então, Hoje em dia no são emprego várias novo, preocupações, só que muitas pessoas, o dívida. que acontece hoje em dia é esse pensamento acelerado, são vários pensamentos ocupando a nossa mente. Só que a nossa mente, ela não suporta esse tanto de informações e de Uhum. pensamentos. E aí acontece a fadiga cerebral. O que acontece hoje em dia é muita informação o tempo todo. E aí a gente tem o tempo para trabalhar, tem o tempo para fazer as nossas coisas, e aí naquele tempo que sobra para eu ficar comigo mesmo, para eu relaxar, para eu respirar, para eu crescer pessoalmente, melhorar os meus relacionamentos, o que, que as pessoas costumam fazer? Ir para a internet, para as redes sociais. E aí a pessoa já Aquele saiu de alívio. uma ocupação, ela já saiu de uma ocupação, a mente dela estava ocupada com o trabalho. E aí ela vai ocupar a mente com o quê? Com a vida do Outra. outro. Uhum. Só que aí começa uma coisa muito ruim, que é a comparação. E aí começa a comparação com a vida do outro. E na internet as pessoas só postam as coisas boas, né? Só posta o lado bom da vida. É tudo muito editado, é tudo muito lindo. É o palco do outro que a gente está vendo. A gente não está vendo as dificuldades que o outro está passando. A gente não está vendo o que ele está abdicando, como ele está se esforçando na vida dele. E aí a gente está comparando as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, aquilo que eu tenho que fazer todo dia, com a vida dessa outra pessoa que está ali mostrando só o que é bonito, só a parte boa, só a recompensa, só a vitória. E aí isso começa a gerar frustração. E aí, essa comparação demais, ela causa frustração, porque E a pessoa começa a pensar, ela pode até atingir assim, a autoestima da pessoa, com né? certeza, a Pode. autoestima é a primeira coisa que eu começo a afetar, porque as pessoas não são perfeitas e a vida de ninguém é perfeito. Mas aí, como eu estou me comparando com aquilo que eu vejo, eu começo a me sentir num patamar pior, começo a trazer pensamentos negativos para minha vida, começo a achar que só eu que não consigo, e aí esses pensamentos negativos geram sentimentos. Então comecei a pensar, poxa, fulano de tal tá bem, pô, mas eu não consigo, eu não sou capaz. Porque para mim a vida é difícil. E aí começam aquelas a pessoa começa a resgatar aquelas crenças, né, limitantes, aquelas coisas que estão lá no subconsciente dela e começa a trazer isso como pensamentos. E aí, ao ponto que ela vai trazendo tudo isso, ela vai se preocupando. Poxa, mas fulano de tal já conseguiu isso. Nossa, mas o que eu vou ter que fazer? Meu Deus, eu preciso fazer isso. Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? E aí vira vários pensamentos. E aí a pessoa começa a focar no que ela não tem controle. E essa é uma das maiores causas da, da ansiedade, é a incredulidade, na verdade. Eu diria a incredulidade, porque quando eu não acredito que vai dar certo, eu não acredito na minha vida, eu não acredito em quem eu sou, o que eu começo a trazer? Eu começo a trazer uma falta de controle, uma falta de amor próprio, pensamentos negativos. Então, quando eu começo a crer que tudo é possível, que eu sou filha de um Deus vivo, que eu sou uma pessoa maravilhosa, que eu sou isso, sou aquilo. Aí eu começo a reforçar aquilo que eu tenho de bom e começo a acreditar que é possível eu alcançar aquilo que eu quero. Então, muito, muito que vem causando ansiedade é a incredulidade, é querer estar sempre no controle da situação. A gente não tem o controle de toda a situação. A gente controla o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz.
Só que as pessoas, elas têm mania de querer controlar o que os outros pensam, o que os outros fazem. E aí isso gera ansiedade em mim. O que as pessoas vão Ô, falar de mim? E André, aí, ah, pode concluir. Não, eu ia fazer uma não, pergunta aqui da questão de eu atendi uma mulher e ela não está dando conta de lidar com o envelhecimento. Então, ela chegou nos 40 anos, os fios de cabelo apareceram, as rugas, o corpo mudou e ela está num nível de ansiedade extremo. Acontece muito isso nas pessoas, delas entrar nesse nível de ansiedade, de não saber lidar com a idade, com o envelhecimento? com certeza, com certeza. As pessoas, o envelhecimento, a pessoa não tem o controle. Mas como eu reajo quando eu envelheço? Porque o que ela está pensando? É a maneira como ela pensa e aonde ela coloca foco. Porque o que ela está pensando? Nossa, o envelhecimento é uma coisa ruim. Se eu envelhecer, ai, meu marido não vai mais gostar de mim. Se eu, gente velha, aí começa as crenças da pessoa, né? Gente velha não consegue emprego, gente velha não consegue. Então, assim, são vários pensamentos que ela deve ter por trás disso, são as crenças dela, que ela começa a focar nisso. Então, além de saber o que a gente pensa, a gente tem que saber onde a gente foca, onde a gente coloca o nosso pensamento. Porque o que ela deve estar focando? Ela deve estar focando em tudo de ruim do envelhecimento. E se ela olhasse o, o envelhecer como uma coisa positiva, sabe? Ah, Uhum. poxa, eu sou uma pessoa mais madura, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu sou uma pessoa livre, eu sou livre financeiramente. Então, são várias coisas que ela pode trazer para ela que vai fazer com que ela diminua essa ansiedade. E um dos passos, o primeiro passo para ela é entender qual que é a identidade dela. Quem é ela? Quem é Se ela? Primeiramente, saber quem quem sou é eu? você. Uhum. Quando eu começo a entender quem sou eu, então, assim, o primeiro passo para lidar com a ansiedade é saber quem sou eu. Quem sou eu? Quem que é a minha identidade? Quando eu entendo que eu sou filha de Deus, que eu sou. E aí eu vou trazendo as minhas qualidades, que eu sou capaz, que eu sou uma pessoa Já venceu generosa, que eu sou, tanta coisa, já passou por tantas outras situações, que não é sou essa uma que pessoa ela vai, madura. né, E é, aí ela resgatando quem ela é, tudo que ela já foi um dia, tudo que ela já fez na vida dela, ela vai resgatando quem ela é, o que ela é capaz de fazer, o que ela merece. Então, ela trazendo essa identidade forte para ela não vai ficar pensando em outras situações. Porque o segundo uhum, passo, eu acredito muito que é saber o que tem por trás disso, quem ela está querendo agradar, entendeu? uhum, Porque às vezes ela está querendo agradar as pessoas e aí ela não está olhando para dentro de si. Quando a uhum. gente foca em agradar os outros, a gente esquece da nossa verdadeira identidade, de quem a gente é, e a gente para de agradar a nós mesmos. Então, é importante a gente mergulhar, fazer esse trabalho de autoconhecimento, porque quando eu tenho uma identidade forte, não importa o que os outros falam de mim, não importa quem se agrada com a minha companhia ou não, não importa, porque eu não estou fazendo as coisas para agradar os outros. Eu estou fazendo as coisas para mim e esse amor próprio vai transbordar e vai ajudar outras pessoas. Outras pessoas. Uhum. Então, André, primeiro ame ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me amar para depois amar o próximo. Então, só que as pessoas, a necessidade primária do ser humano, a necessidade básica é ser amado, é ser pertencente. Pertencente a um grupo, pertencente a uma família, e essa aceitação as pessoas acabam buscando nos outros. E quando elas uhum, acabam buscando nos outros, elas não conseguem dizer não para ninguém, porque isso é uma forma de aceitação. Se eu faço tudo uhum, para os outros, as pessoas me acham boazinha, e aí eu sou aceita, e aí eu sou amada. Só que isso gera ansiedade,
porque eu tô sempre Uhum. querendo agradar todo mundo. E eu nunca vou agradar todo mundo, nem Jesus agradou, entendeu? Então, Aham. saber focar na nossa identidade, e entender quem a gente quer agradar, porque, em primeiro lugar, é agradar a Deus, e depois amar nós mesmos para a gente poder transbordar isso para o mundo. O mundo, é verdade. Uma terceira coisa, pastora, que assim, a gente precisa para controlar essa ansiedade é Para ter lidar um tempo. também com ela. Porque tem controlar e para lidar com ela. Se eu tenho ansiedade, então eu tenho que saber lidar com ela, né? Lidar com aquele Sim, problema. É como, eu tô cheia de dívida, então eu tenho que lidar com essa dívida. É um passo de cada vez, né? Então, fala mais um pouco reconhecer. sobre controlar, Então, lidar com a ansiedade. primeiro eu tenho que reconhecer. Primeiro de tudo, eu tenho que reconhecer. Bom, eu já falei, reconhecer quem eu sou. Antes de mais nada, Primordial. isso é fundamental. Saber quem eu sou. E eu preciso reconhecer aquilo que eu estou passando, aquilo que está me gerando ansiedade. É isso que você falou. Ah, é uma dívida. Ah, é o meu trabalho. Ah, é o meu relacionamento. O que Uma é? Qual é separação. o problema? É uma separação? É o envelhecimento? É alguma coisa que eu não estou conseguindo fazer? Então, você entender qual que é esse problema, o que você está lidando, o que está gerando essa ansiedade, é primordial. E aí, você entender como você vai reagir a esse problema. Porque o que a gente faz é a gente focar naquele problema. Ah, poxa, meu relacionamento que tá mal. Nossa, mas meu relacionamento tá mal. E aí a gente começa a terceirizar a culpa. Ah, porque o meu marido, nossa, ele faz algumas coisas que eu não gosto, e é isso e aquilo. E aí eu começo a trazer várias histórias ruins, vários pensamentos ruins. E aí o problema começa a ficar gigante. E aí eu estou envolvida no meio desse problema. E quando eu estou envolvida no meio desse problema, os pensamentos aceleram, mas os pensamentos aceleram para o lado negativo. Então, o que, que eu preciso fazer? Reconhecer primeiramente qual é o problema. E aí depois eu saio do problema, eu olho o problema de fora. Eu olho, é o relacionamento com meu marido? Então tá. O que, que está? Eu olho de fora e penso, como eu estou me comportando nesse relacionamento? O que, que é que está me gerando essa ansiedade? E aí eu começo a analisar o problema de fora. Isso, além de me dar uma maior visão ampla de como tratar esse problema e trazer algumas respostas, algumas coisas que eu não estava vendo enquanto eu estava envolvida, isso Uhum. vai me diminuir a minha ansiedade, porque vai diminuir os meus pensamentos negativos, as minhas reclamações, as minhas murmurações, entendeu? Então, Muito bom. reconhecer o problema. Vamos Depois ver. disso, Ah, tá, ah, tá. Eu ia ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal tá muito caladinho, então queria que eles interagissem mais. Mas pode gente, concluir. interajam, perguntem. Então, e depois que eu reconheci o problema, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso respirar. Eu preciso ter um tempo comigo mesmo. As pessoas elas estão muito aceleradas, até por conta da internet, do celular, que eu tenho tudo a hora que eu quero, ao alcance de uma mão. Isso tem me gerado um imediatismo muito grande. Só que tudo tem o seu tempo, tudo passa pela prova do tempo, né? Então eu Isso. preciso entender que tem tempo para as coisas e depois que eu reconhecer o problema, eu preciso parar e respirar e trazer os meus pensamentos para o aqui e para o agora. Uhum. Tenha um tempo de meditação, de oração. É no silêncio que Deus fala com você. É no silêncio. A gente está ali toda hora cheio de afazeres, de várias coisas na cabeça que eu estou fazendo aqui, mas eu estou pensando no que eu tenho que fazer depois, aí eu paro de fazer isso, eu pego a comida e estou colocando ali um vídeo para assistir, ou então eu estou ouvindo uma TV, e aí a nossa cabeça não para. E aí são pensamentos acelerados o tempo todo. Então, para respirar.
de manhã, logo quando você acordar, já começa o seu dia com uma mentalidade diferente. Já começa o dia respirando, meditando, orando, trazendo coisas boas para si. Traga afirmações positivas para o teu dia. E assim o seu cérebro vai oxigenar. E quando o cérebro oxigena, eu começo a ter soluções para os meus problemas. Porque enquanto eu estou pensando em mil e uma coisas, eu não tenho tempo para a solução. Porque o meu cérebro ele não vai dar conta de ir em todas as informações que ele tem para achar uma solução. Então, é parar, desacelerar, relaxar, ter um tempo para você mesmo, ter um tempo para descansar, para fazer alguma coisa que você gosta, para parar. Isso é essencial. Muito bom. Muito bom. É, foi assim, deu para abrir, né, a nossa mente, deu para absorver bastante coisa, parar para pensar um pouco o que a gente está fazendo com nós mesmos. Como você disse, a gente tem que se amar. Então temos que preocupar com o nosso íntimo, com o nosso interior, com a nossa espiritualidade. A Lorena está perguntando, esse negócio da respiração é muito bom. A Lana, não sei, me ajuda a fazer muito. O exercício da respiração é o que ela falou. Hoje as pessoas não conseguem nem respirar. A pessoa fala o tempo todo, não consegue nem respirar. Chega em casa, é tanta coisa, vai para o celular, faz. Mas e a respiração, né? E isso tem me ajudado bastante até a lembrar de coisas que eu preciso fazer, da minha programação durante a semana, de me organizar melhor. Então, isso sobre a respiração. Exatamente. Eu sempre tenho falado e tocado nessa tecla. Sim, com certeza. Lana, eu sou uma pessoa, eu tenho um perfil, um pouco do perfil dominante, e esse é um perfil que é uma pessoa mais acelerada por natureza. Então, o que que acontece? Muitas vezes, entre o estímulo e a resposta, o nosso cérebro, ele responde 300 milissegundos antes de eu calcular tudo que eu vou falar. Então, todo dia acordar e respirar, fazer uma meditação profunda, isso vai ajudar muito a aumentar a clareza, aumentar a conexão com nós mesmos, trazer várias respostas para o nosso dia a dia. Às vezes, a resposta está na nossa frente e a gente não consegue enxergar porque a gente está com vários pensamentos acelerados. A gente está pensando lá no que vai acontecer em 2030, mas a gente não está aqui para receber a informação que o meu cérebro está preparando para mim. Então, a respiração é fundamental. E, gente, faça isso no primeiro momento da manhã, porque as primeiras horas do seu dia vai determinar como vai ser o seu dia. Então, se você já Sim. acorda já se rastejando, seu dia vai se rastejando, porque é o comando que você dá para o seu cérebro. Então, dê um comando de paz, de serenidade, de amor próprio. Porque quando você tem esse tempo de respiração consigo mesmo, você está se conectando com você, então você está se amando. É, com a sua espiritualidade. Começa a trazer para Deus as suas orações logo de manhã. Traga as afirmações, as profetizações que você tem para o teu dia. Profetiza, declara para o teu dia o que vai ser. Porque é como eu falei lá no início da nossa live, a incredulidade é a chave para a ansiedade. Porque quando eu acredito Uhum. que as coisas vão dar certo, que tudo vai dar certo, que eu não preciso ter o controle de todas as coisas, que eu confio num Deus que tem o controle de todas as coisas, e aí tudo começa a ter mais sentido, eu começo a trazer paz para minha vida, entendeu? Uhum. A alimentação também conta bastante. A questão de frutas, de líquido. Muito. O energético atrapalha bastante também, né, Andressa? Cafeína. Deu uma pausa no vídeo. Ah, não, agora voltou. Tava falando sobre a cafeína, né? O Travou chá, aqui. fruta. Tá, tá.